E hoje tivemos dados excelentes para os mercados, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, vou atualizar a análise de sentimento também do Bitcoin, vou comentar sobre esses eventos que estão fazendo as bolsas americanas baterem recorde nessa quarta-feira. Também vou atualizar a análise das principais altcoins do mercado, mas antes de continuar, meus amigos, não deixe de se inscrever aqui no canal da Aperio no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo e também seguir o canal no Telegram da Aperio. Lá vocês acompanham as nossas operações gratuitamente, então bora lá atualizar a situação dos mercados. Bem, pessoal, então vamos aí falar da situação do Bitcoin. O que está acontecendo hoje? O Bitcoin hoje chegou a bater ali perto dos 72 mil dólares, pessoal. Lá na corretora Coinbase, né, que é uma das mais importantes do mundo, ele chegou a 71.800 dólares. Mas o importante, pessoal, é que em termos de gráfico a gente não teve mudanças muito significativas hoje para o Bitcoin, tá? O Bitcoin, ele tá naquele mesmo cenário. Eu consigo ver a mesma coisa que eu via ontem aqui praticamente, tá? O Bitcoin rompeu para cima no gráfico diário, uma bandeira de alta nos últimos dias e parece estar fazendo um movimento de pullback, tá? E eu vejo que se o Bitcoin conseguir superar os 72 mil dólares aqui, ele deve engatar uma alta para buscar o alvo dessa bandeira que está lá na região dos 90 mil dólares, viu? Só que assim, pessoal, tem que sempre lembrar isso, tá? Essa bandeira levou aí uns 3 meses no mínimo para se formar, né? Então não esperem que o Bitcoin vá buscar o alvo dessa bandeira do dia para a noite. Vai ser demorado. Se demorou muito tempo para o padrão se formar, na maioria das vezes vai demorar também para buscar o alvo, tá? Mas no geral, o que eu estou vendo aqui é muito positivo, tá? O Bitcoin está com um gráfico aí que está bem forte. A gente está vendo sinais de alta aqui no gráfico do Bitcoin, tá? Galera, a minha análise para o Bitcoin é essa. Continuo vendo uma bandeira de alta aí com alvo nos 90. Só falta o Bitcoin romper os 72 mil. Quando a gente vai aqui para o gráfico de uma hora, por exemplo, né, tempos gráficos menores, a gente não tem muitas grandes novidades. Então, o Bitcoin ele foi lá na região dos 69.600 hoje, tá? Dependendo da corretora que você vê. Então, ele caiu ali. Ontem o gráfico estava dando indicativos de que ele poderia cair, né? E ele acabou aí fazendo uma correção bem depois de já ter voltado a subir, tá invalidado aquele topo duplo que eu vinha falando ontem, né? O Bitcoin ontem fez um topo duplo no gráfico de 15 minutos, mas ele acabou que nem buscou o alvo, tá? Ele, assim, na verdade ele foi buscar o alvo bem depois, né? Ele subiu, então não é um gráfico que tá muito amigável não, tá? Essa sombra, essa queda rápida do Bitcoin hoje lá no 69.600, eu acho que foi para pegar a liquidez aí de uma galera, porque não tinha um padrão gráfico muito claro ali indicando isso, tá? No geral, pessoal, o Bitcoin fez a correção de curto prazo aí, mas segue aí com uma perspectiva altista. E o mais animador, meus amigos, não é nem só quando a gente olha o caso do Bitcoin, tá? A gente tem que olhar aqui para o mercado americano, que na minha visão é de onde vem a maior parte da liquidez do Bitcoin, das criptomoedas. E, meus amigos, hoje novamente o mercado americano bateu uma máxima histórica, tá? O mercado americano tá imparável, galera. E isso é muito bom para o Bitcoin, porque uma boa parte do dinheiro, do volume de negociação das criptomoedas vem dos Estados Unidos. E os investidores por lá estão mais animados e dispostos a tomar risco em ativos como ações e criptomoedas, é um bom sinal para as criptomoedas e para o Bitcoin, tá? E, galera, hoje a Nvidia, que é aquela empresa que eu sempre comento com vocês aqui, meus amigos, o market cap dela bateu 3 trilhões de dólares. 3 trilhões. Vocês têm noção do que são 3 trilhões de dólares? Se eu não me engano, o PIB do Brasil ele está nessa faixa aí, tá? Então, o valor de mercado da Nvidia hoje alcançou o valor equivalente a quase o PIB do Brasil. Eu não tenho certeza, tá, gente, de valor de PIB do Brasil, mas eu acredito que não deve estar muito longe disso não, tá? Então, assim, a Nvidia, galera, 3 trilhões, cara. Isso aqui mostra como que o mercado americano segue animado, os investidores seguem dispostos a tomar risco. A Nvidia é uma empresa que vem subindo há muito tempo e ela continua subindo, tá? E, galera, por que está acontecendo isso, né? Alguém pode perguntar, por que o mercado americano está tão animado desse jeito hoje? E aí eu respondo para vocês que, na minha visão, isso pode estar vindo de dados macroeconômicos, tá? Nas últimas semanas aí tivemos, pelo menos ali no mês passado, né, no mês de maio, a gente teve vários dados aí do mês de abril e muitos dos dados mais importantes, que são os de inflação, estavam vindo abaixo da expectativa, tá? Ou seja, se a inflação vem abaixo da expectativa, sinaliza que o Fed pode começar a cortar os juros aí talvez
em setembro ou dezembro, tá? Então que o corte de juros deve começar. Ontem a gente teve um dado de mercado de trabalho mais fraco do que o mercado estava esperando. Se estão tendo menos empregos sendo criados, é um sinal de que o Fed pode ter que começar a se preocupar com a diminuição da atividade econômica. Isso significa que ele pode ter que cortar juros, tá? E aí hoje, como se não bastasse as últimas semanas aí de dados macroeconômicos mostrando a economia enfraquecendo, o que é sinal de que o Fed pode cortar juros, hoje tivemos o dado de variação de empregos privados ADP relativo ao mês de maio, tá? E galera, foram criadas 152 mil vagas pelo que está mostrando aqui, abaixo dos 173 que eram esperados, tá? Então, a gente está vendo aí a economia dos Estados Unidos, principalmente o mercado de trabalho, desacelerar mais rápido do que os economistas e as pessoas que fazem essas projeções esperavam, e não só mais rápido, tá? Caiu em relação ao mês de abril. Então, assim, meus amigos, a economia dos Estados Unidos está desacelerando, isso para mim está bem claro, tá? A gente está vendo o mercado de trabalho nos Estados Unidos começar a perder tração, o desemprego está aumentando, né? O PMI do setor de serviços veio dentro do esperado, e o PMI ISM de produtos não manufaturados veio acima do esperado, mas esse PMI ISM acima do esperado não foi o suficiente aí para apagar o brilho do mercado, desse dado do mercado de trabalho, enfraquecendo rapidamente nos Estados Unidos. Então, na minha visão, pessoal, esse dado aqui do mercado de trabalho hoje abaixo da expectativa pode ter contribuído para essa subida do mercado americano, para esse ânimo dos investidores americanos, porque indicou que a gente pode ter corte de juros. Isso é extremamente positivo para as criptomoedas. Na minha visão, para a gente ter um bull market nas criptomoedas agora, a gente precisa do início desse corte de juros, tá? Não dá para conviver com juros tão altos nos Estados Unidos por tanto tempo, que isso pode criar sérios problemas aí, não só para os ativos de risco, mas para a economia global como um todo, tá? Essa semana, galera, a gente já teve aí vários dados importantes, né? Não é à toa que essa semana está sendo uma semana volátil nos mercados, tá? Amanhã, quinta-feira, a gente só tem pedidos iniciais de seguro-desemprego às 9h30 da manhã, tá? Se ele vier abaixo do esperado, é ruim. Se ele vier igual ou acima do esperado, é bom, tá? Porque mostra que mais pessoas estão precisando de seguro-desemprego nos Estados Unidos. Então, eu sei que pode parecer ruim, tá, gente? Nossa, a Tainan tá querendo que o desemprego... Não é isso, tá? O que eu tô dizendo é, o mercado de trabalho nos Estados Unidos andou muito apertado, isso tem contribuído para a inflação que corrói o poder de compra das pessoas, e agora o mercado de trabalho parece estar cedendo. Isso pode fazer o Banco Central dos Estados Unidos ter que começar a cortar os juros. Cortando os juros para estimular a economia e diminuir o desemprego, ele acaba estimulando ativos de risco como criptomoedas também, tá? E, meus amigos, sexta-feira para mim é o dia mais importante da semana, tá? Às 9h30 da manhã nós vamos ter o dado do payroll, que é o mais importante de todos, ganho médio por hora trabalhada lá nos Estados Unidos em maio. A gente tem que ver se esse dado cresceu, e taxa de desemprego, tá? Esses dados que a gente teve ontem aí na terça-feira de oferta de empregos Jolets e variação de empregos privados ADP é basicamente um aquecimento aí para o dado de payroll, tá? Esse dado de payroll geralmente é o mais importante dentre todos esses dados. Para mim é o dia mais importante da semana, é a sexta-feira. Eu acho que sexta-feira, sim, a gente deve ter um mercado aí bastante agitado na parte da manhã. E como eu disse, tá? Para o mercado, o ideal é que venha dados aí mostrando a economia dos Estados Unidos mais fraca do que o esperado. Isso é o melhor dos cenários possíveis para os mercados. E aqui a gente tem que falar também dos indicadores de sentimento do Bitcoin, tá? A gente segue, galera, com mais pessoas apostando na queda do que na alta, tá? Proporcionalmente o mercado está mais alavancado, apostando que o Bitcoin pode cair. Os investidores pequenos que operam na Binance estão. A gente vê isso aqui pelo long short ratio aqui embaixo. Tá? Ele está aí negativo, ele está em 0,91, quer dizer que a gente tem proporcionalmente mais pessoas apostando na queda, e quando mais pessoas apostam na queda, o que costuma acontecer? O Bitcoin costuma subir, as baleias jogam o mercado para cima para liquidar essa galera que está apostando na queda, tá? O que me incomoda um pouco é que o Open Interest tem caído, então quando o Open Interest cai, geralmente quer dizer que posições estão sendo liquidadas ou fechadas, tá? Então, a gente passa a ter menos liquidez e menos estímulos para as baleias jogarem o mercado para algum lado, tá? Mas a gente tem que ficar de olho aqui nos próximos momentos em que o Open Interest subir para ver para onde que o Long Short Ratio vai, tá? Eu acho que isso aí que vai ditar para a gente
o próximo movimento do Bitcoin, embora eu sinta um viés altista nos gráficos, eu vejo os dados macroeconômicos dando sinais positivos para todos os ativos de risco, incluindo para as criptomoedas, tá? Eu vejo um viés aí mais altista, tanto na análise gráfica, na análise de dados macroeconômicos, aqui na análise de sentimento do TRDR também. Ainda assim, temos mais pessoas apostando na queda. E aqui a gente tem que ir para o Liquidation Rich Map da HighBlock. Esse indicador, para mim, ele é melhor em lateralização, viu, pessoal? Agora a gente está com o mercado aí parecendo que entrou em tendência, né? E se for isso mesmo, esse indicador acaba não sendo muito efetivo nesses momentos, tá? Ele é melhor em lateralização, como a gente tinha alguns dias atrás aí. Mas o que eu estou vendo aqui é o seguinte, pessoal. Temos liquidez acima e abaixo, tá? Mas o indicador da HighBlock, ele está mostrando aqui mais liquidez abaixo, principalmente na região dos 66.650 dólares. Ele vinha mostrando isso ontem, né? É um detalhe importante aí da gente ter em mente, tá? Não é de hoje que ele está mostrando bastante liquidez ali naquela região. Só que aqui perto, pessoal, ele está mostrando liquidez lá nos 72 mil dólares. Pois é, meus amigos. Ele está mostrando que o Bitcoin poderia ir ali buscar uma liquidez do pessoal que está apostando na queda, tá? Lembrando que os 72 mil dólares é uma resistência extremamente importante que a gente tem agora e que a gente precisa que o Bitcoin rompa para ele seguir em direção aos 90 mil, que é o alvo dessa bandeira de alta que a gente tem aí no gráfico do Bitcoin, tá? E aqui, pessoal, a gente tem que analisar o gráfico das principais criptomoedas, tá? Vou começar aqui, pessoal, por uma que eu falei ontem no vídeo, tá? Que, na minha visão, tá com um gráfico interessante, viu? Eu tava de olho nela, eu falei no vídeo ontem, galera, eu tô de olho nessa moeda porque ela pode começar a romper topo histórico. E se ela romper topo histórico aqui, eu não tô vendo resistência para ela, tá? Pode ser que em outras corretoras aí ela tenha gráfico, mas aqui parece que ela tá rompendo o topo histórico. Achei uma resistência importante aqui, que é difícil falar valor, tá, galera? Essa moeda aqui vale frações de centavos aí, tá? Então, não dá para mim falar um valor, 3 dólares, não dá, tá? Mas, galera, o que eu tô vendo aqui, no gráfico de 4 horas eu consigo ver melhor isso, é que parece que ela tá fazendo um rompimento desse pivô de alta que ela fez aqui, que não é só um pivô de alta, que parece o topo histórico dela, tá? Se a gente fizer uma projeção aqui do alvo de quanto essa moeda pode subir aqui, só fazendo a projeção do pivô, tá? Sem considerar que ela rompeu o topo histórico e não tem resistência no caminho. 60%, tá? Então, para mim, essa moeda aí, ela tá interessante. A região que era resistência para ela antes, né, que impedia que ela subisse, parece que agora virou suporte, tá? Porque ela iniciou ali o rompimento do topo histórico e voltou para essa região, né? Eu penso o seguinte, pessoal, a gente só precisa que o Bitcoin não caia aí, não aconteça nada fora do esperado nos próximos dias, tá? Se não acontecer nada fora do esperado, para mim essa moeda aqui provavelmente ela vai se valorizar, porque ela tá rompendo. Acabou de romper uma resistência importante, né? Fez um padrão aí indicando que ela pode subir uns 60%. E assim, eu não tô conseguindo ver um sinal de queda, um padrão indicando queda para ela agora, tá? Então, eu continuo otimista com essa moeda, né? Muita gente se assustou porque ontem ela começou a subir e hoje ela caiu, né? Nossa, devolveu tudo. Não, é normal esse tipo de movimento aqui, tá, gente? É um movimento parecido com o que o Bitcoin parece estar fazendo ali no gráfico, né? Quando a gente olha aqui, a gente vê que o Bitcoin parece estar fazendo esse mesmo movimento aqui de pullback, tá? O ativo rompe ali um padrão gráfico, né? Ou uma região de resistência, ele volta, acho que eu desenhei mal aqui, tá, gente? Ele rompe ali uma bandeira de alta, como é o caso aqui do Bitcoin, tá? E depois que ele rompe, é comum. Veja o Bitcoin, o que aconteceu nos últimos dias. Ele rompeu a bandeira de alta, ele foi lá nos 72 mil dólares. Depois ele voltou aqui nos 66.800 para retestar essa bandeira de alta que ele estava rompendo. E agora ele parece estar fazendo um movimento de pullback. E quando rompe a cabeça do pivô aqui, um abraço, tá? A Flock parece estar fazendo exatamente a mesma coisa aqui no gráfico, tá? Então, por isso que eu tô achando a situação dela interessante, tá? Um gráfico que para mim continua bonito e essa queda que aconteceu aí durante o dia não me assusta, tá? Eu acho que pelo contrário, eu acho que ela pode ser um sinal de que ela está fazendo pullback, é normal, tá? Quando rompe uma resistência, o pior momento para você entrar é nesses momentos é que a moeda está pumpando, você tem que esperar aí as correções, porque assim você consegue entrar com stop mais barato, tá? Senão você entra, por exemplo, depois que ela subiu 20%, 15%, vai ficar um stop muito caro, tá? Então, siga otimista para essa criptomoeda, tá? Outra criptomoeda que a gente não pode deixar de comentar é a Ethereum, tá? Ethereum tá assim, né,
Quando a gente olha o gráfico dela de mais longo prazo aí, diário, 4 horas, rompeu para cima uma cunha descendente nos últimos dias, um padrão altista. Ela está com alvo lá na região dos $4.400 aproximadamente. Tá? Mas nos últimos dias, a Ethereum não tem feito padrões gráficos. Quando a gente olha aqui no gráfico de 1 hora, a Ethereum está bem enrolada nessa região aqui dos $3.800. Tá? Ela não sai, não forma padrão e vira um lenga-lenga, né? Eu acho que essa é a melhor palavra aí para descrever o que está acontecendo com a Ethereum agora que está estagnada. Tá? O Bitcoin está subindo bem nos últimos dias e a Ethereum está ali parada, né? Não faz nada de novo, tá? Temos que comentar aí também sobre as outras criptomoedas importantes do mercado, tá? Binance Coin, pessoal. Binance Coin subiu bastante ontem, né? Ela deu um pump ontem, rompeu o topo histórico. Hoje ela subiu pouco, tá, gente? Normal, depois é o que eu falei ontem, galera. Tem que tomar um cuidado com a empolgação desses pumps, tá? O mercado faz um pump, depois de um pump ele pode corrigir, tá? Então, a Binance Coin ainda segue altista, tá? E para mim, pessoal, Binance Coin tem um alvo lá na região dos $800 no mínimo, tá? Porque a gente tem que considerar aqui que não só temos o alvo desse triângulo ascendente, mas também ela rompeu o topo histórico, né? Então ela não tem resistências no caminho, tá? E quando a gente olha aqui da ótica do topo histórico, né, para essa situação aí dela estar rompendo o topo histórico, a gente pode ter uma situação parecida com o que a gente está tendo ali na Flock, tá? Que é o ativo ele rompe o topo histórico e ele volta ali para retestar o topo histórico. Então, o topo histórico da Binance Coin ali, da BNB, na região dos $692, tá? Então ela tá ali de novo retestando essa região. A gente vê que ela já voltou ali hoje, né? Olhem só, ela volta, então a região que era resistência, que impedia que subia, passa a ser suporte, ou seja, passa a impedir que caia, tá? Então é isso que eu vejo na Binance Coin. Para mim, Binance Coin tá interessante aqui, com o gráfico mirando acima dos $800. Basta o Bitcoin não cair nos próximos dias, que a gente pode ter uma situação extremamente interessante aí para Binance Coin, tá? Outra criptomoeda, pessoal, que é interessante aí nesse momento, Chainlink, tá? Chainlink é o que eu falei com vocês, pessoal, já bateu o alvo que estava interessante, né? Nem é que é mais interessante. Ela já bateu o alvo daquele fundo duplo lá nos $19, agora tem que esperar ela formar um padrão gráfico aí interessante, tá? Outra criptomoeda aí que estava interessante nos últimos dias e depois deu uma esfriada, Solana, tá? Solana também é outra que parece que tá morta, né? Ela não tá se movendo muito. Ontem ela até subiu um pouco, tá? Mas não sei, o gráfico da Solana não tá um gráfico muito convincente. Tá mirando ali nos $200, mas aquela coisa, tá? Eu consigo desenhar aqui, talvez, pessoal, no gráfico de 4 horas da Solana, até uma cunha descendente, tá? Que é um padrão que normalmente indica alta, né? Se a gente fizer aqui, a gente consegue desenhar uma cunha descendente, tá? E o alvo dessa cunha descendente aqui da Solana, vamos ver aqui onde que seria, né? Se a gente fizesse uma projeção aqui, a partir do ponto em que ela tá rompendo, tá? Seria um alvo ali na região dos $190 por aí, perto dos $200. Então a Solana ainda tá mais ou menos interessante, tá? Ela consegue continuar aí um pouco interessante, mas não é a moeda que eu tô operando nesse momento, tá? Não é a minha moeda favorita nesse momento. Outra criptomoeda interessante, pessoal, interessante não, né? Essa aqui tá presa, tá? Infelizmente, a Polkadot, tem que sempre falar dela, uma das maiores moedas em market cap, tá presa ali naquele range entre $7,50 e $6,50, tá? Enquanto não romper isso daí, fica um pouco difícil, né, de você ter viabilidade para fazer operações aí na Polkadot, tá? Outra criptomoeda que tá numa situação parecida é a Matic. Matic não sai do lugar também, né, pessoal? Matic tá presa aí nesse range entre 75 e 65 centavos, ela tem que romper para algum lado essa região, tá? Enquanto ela não romper, a gente não consegue ter uma visão muito clara. Outra criptomoeda aí que também está parada das grandes criptomoedas é a Cardano, resistência na região dos 50 centavos, suporte nos 40. Enquanto não romper um dos dois, fica difícil, tá? Principais criptomoedas do mercado aí estão meio que paradas, a maioria delas, tá? Só o Bitcoin e algumas outras aí que realmente estão fazendo movimentos interessantes. E é isso, pessoal. Eu acho que a situação para o Bitcoin tá legal. A Flock eu acho que tá legal, entendeu? Ela pode subir bastante. BNB pode subir bastante. São minhas favoritas aí nesse momento, tá? No mais, pessoal, vamos acompanhar esse dado de amanhã. Acho que o dado de sexta-feira é o que vai ditar aí a regra do jogo da semana, né? Desejo a todos um excelente final de quarta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau.